Nesse momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Olá, meus irmãos. Estamos de volta para iniciar o estudo sobre multiplicando discípulos, ou seja, a obediência ao ID de Jesus Cristo. Isso é para complementar tudo aquilo que nós falamos naquelas aulas anteriores. E hoje nós vamos com a primeira lição, que é frutificando para a glória de Deus. E a leitura bíblica encontra-se em João 15, 18. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Essas palavras de Jesus são de encorajamento para cada um de nós. Não é para quando a gente pensa que é toda a igreja que tem que estar ajuntada num determinado lugar para programar e pensar uma coisa ao mesmo tempo e sair pelas ruas e fazer algum trabalho missionário. Não é só isso não, meu irmão. É cada um de nós. Onde nós estivermos, nós somos um missionário. Na introdução, e esta eu vou ler na íntegra, do pastor Josadaque Gomes Nunes, que foi o escritor dessa lição, ele diz: é tempo de olharmos à nossa volta e entendermos que muitas pessoas estão morrendo sem conhecer a Jesus como único Senhor e Salvador. Por isso não podemos ficar presos às paredes dos templos, às estruturas eclesiásticas e nem aos programas. É tempo de sairmos para temperar este mundo com o poder de Deus que habita em nós. Nós dizemos que somos crentes, somos seguidores de Jesus e nem sempre agimos como tais. Porque para ser seguidor de Jesus, nós só podemos apresentar para o mundo aquilo que Jesus nos ensinou. Ele é o nosso mestre. Precisamos nos aproximar do cristianismo do Novo Testamento, quando Pedro definiu a igreja como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2:9. Somos esta geração que Pedro afirma é necessário sermos instrumentos para a glória de Deus, saqueando o inferno e povoando o céu. Nós, ao entendermos a mensagem do Evangelho, meus irmãos, nós aceitamos o sacrifício vivo de Jesus por nós lá na cruz, então já não somos mais nós que temos que agir. É nos colocar como instrumento dele para agir diante de um mundo necessitado deste conhecimento. Quero dizer que todos nós que nos denominamos igreja temos o dever de cumprir a grande comissão, a começar em nós através de uma vida consagrada e transformada por Deus, destilando o caráter de Cristo, que deve ser o fruto primordial das nossas vidas. Mas não podemos esquecer que precisamos conquistar o mundo com a mensagem das boas novas. Isto aí é algo importante para nós entendermos. A nossa missão aqui, independente das circunstâncias, é para glorificar ao Senhor. Eu e você, o povo exclusivo de Deus, isso indica que todos nós temos a missão de fazer discípulos em todas as nações. Não diga nunca que você não tem condições, pois o poder é de Deus e é Ele quem realiza a obra em nossas vidas. Não tenha medo de realizar a obra do Senhor, pois Ele sempre estará com você. Foi isso que a igreja primitiva entendeu. Mas recebereis o poder sobre vós,
e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Essa promessa já aconteceu, por isso nunca se esqueça, o poder é de Deus. Tem gente que vive em busca de promessa. As promessas todas já foram feitas por Deus. Algumas ainda falta o momento do cumprimento, mas essas que ele já cumpriu, ao descer sobre a sua igreja, o Espírito Santo, dando poder para fazer toda esta missão, nós não podemos estar agora olhando para o céu esperando, porque ele já cumpriu. Quando eu olho para a Bíblia, vejo que Deus usa sempre os improváveis para que a sua glória seja manifesta. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, de 6 e 7. Com isso, quero dizer que para Deus não existe fraco ou incapaz, pois o seu poder supre todas as nossas incapacidades. Temos que crer no seu poder e aceitar o seu chamado para sermos multiplicadores da sua graça. Se realmente queremos glorificar o nome de Deus, precisamos frutificar, isto é, dar testemunho e ganhar muitas vidas para o reino de Deus. Ao olharmos para os homens que foram os primeiros escolhidos por Jesus para serem os seus discípulos, iremos entender, mas esta verdade, eles eram, na maioria, pescadores humildes, que não ocupavam posição de proeminência na sinagoga, nem pertenciam ao sacerdócio levítico. Isso demonstra que Deus escolhe pessoas simples como você e eu, para guiar muitas pessoas para a salvação. Por isso, diga sim para Jesus. Precisamos frutificar. Temos que sair dessa inércia, desse estado de conformidade, para glorificar o nome de Deus. A igreja somente irá expandir sua influência no mundo se reproduzir sua unidade, com relacionamentos saudáveis, como uma família que garante a sua herança produzindo filhos. Da mesma forma, a igreja deve produzir bebês espirituais. Meus irmãos, isso é uma responsabilidade que Deus nos deu, mas Ele não nos deixou para lá, Ele não nos deixou órfão. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto, o nosso comentarista, o pastor Josadak, ele vai falar sobre formando uma liderança bíblica. E aqui vem uma explicação. Por que dizer liderança bíblica? Vejamos o que ele nos tem para oferecer. Temos que aprender com os planos de Deus para edificarmos uma igreja saudável, isto é, temos que formar uma liderança bíblica e espiritual que entenda que a vida cristã tem como essência o reino de Deus. Uma liderança voltada para as coisas do alto, permitindo que somente o Espírito Santo tenha liberdade para controlar nossas vidas. É olhando para essa realidade que compreendemos que Deus não quer homens e mulheres sobrenaturais, mas sim discípulos disponíveis para o seu livre agir, pessoas fracas e cheias de defeito, mas obedientes a Deus sobre todas as coisas. Se achamos que Deus está à procura de pessoas perfeitas e cheias de qualidades, estamos errados. Algumas
explicações de como Deus age com pessoas improváveis. Demóstenes, o maior orador do mundo antigo, gaguejava. A primeira vez que ele tentou fazer um discurso público foi tão ridicularizado pela plateia que deixou a tribuna. Júlio César era epilético. Beethoven e Thomas Edison eram surdos. Charles Dickens e Handel eram aleijados. Homero era cego. Platão era corcunda. O Sir Walter Scott era paralítico. Todos esses líderes foram pessoas de vanguarda, apesar de suas fraquezas. Deus quer usar você do jeito que você é. Nunca diga que você não tem condições. Ele não o chamou das trevas para se acomodar em uma cadeira de igreja. Ele quer que você seja um líder que glorifique o nome dele, produzindo frutos. Dependência de Deus é o caminho que devemos trilhar se o nosso desejo é frutificar. O líder cristão deve desejar Deus acima de tudo. Essa qualidade de ter fome e sede de Deus norteará as outras habilidades. Deus disse para buscarmos em primeiro lugar o reino e a sua justiça, para que as outras coisas pudessem ser dadas a nós. Mateus 6:33. Para frutificarmos para a glória de Deus, devemos estar íntimos com o nosso Senhor, permitindo que o Espírito Santo nos conduza pelos caminhos já estabelecidos pelo próprio Deus, que é nos levar a fazer a vontade dele. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. João 4:34. Jesus está à procura de verdadeiros adoradores. João 4:24. Pessoas que almejam fazer a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus, a qualquer preço. Líderes eficientes que se preparam espiritualmente para receber as ordens diretamente dele, superando todo obstáculo que possa surgir, inclusive o da perda da vida, mas para a glorificação do nome do Senhor. Esta é a nossa missão. Martin Luther King Jr. disse certa vez: a dimensão máxima de um homem não está em momentos de conforto e conveniência, mas onde ele está em momentos de desafio e controvérsia. Nós gostamos de algo que só é muito bom para aqui, para a forma como eu quero viver. Quero viver com a minha família numa bonança, onde o vento não sopra com tanta força, é uma brisa suave e o sol não é tão estorricante, mas é aquele sol da manhã. Meus irmãos, nós não estamos nesse mundo perdido para vivermos as coisas desse mundo perdido. Nós estamos nos preparando para viver as coisas celestiais. Thomas Edison observou certa vez: muitos fracassos que acontecem na nossa vida ocorrem porque as pessoas não perceberam quão próximas elas estavam do sucesso quando desistiram. Edison fez 10.000 tentativas antes de encontrar os materiais certos para a lâmpada elétrica. Cada vez que falhava, ele obtinha valiosas informações do que não funcionava, levando-o mais perto da solução. Uma liderança bíblica não desiste nunca, mesmo quando acontecem alguns fracassos na caminhada.
Nós temos que aprender com aqueles que Deus tem usado durante todo o tempo dessa terra. Homens que se entregaram para fazer o bem. Quem não gosta hoje de uma luz elétrica ligada à noite para estudar e não aquele candeeiro aceso e que só ilumina a uma distância muito pequena e para completar a fuligem dele ainda entope o seu nariz, atrapalha a sua respiração? A lâmpada Edison precisou trabalhar 10.000 tentativas. Estamos dispostos a tentar mais uma vez na caminhada acertar? Vamos lá. O segundo ponto do nosso comentarista, ele fala sobre caráter divino. Se quisermos frutificar, devemos ter o caráter divino. A nossa mensagem deve ser equivalente à nossa vida. Precisamos entender profundamente que a vida de um discípulo não se encontra na religiosidade, mas deve ser guiada por Deus através de uma atitude de servo. Em Atos 6:3, o autor bíblico diz que devemos ter marcas de nos identificarmos com Cristo. Um bom testemunho cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. D.L. Moody comentou certa vez: caráter é o que você é no escuro. Virtudes como honestidade, fidelidade e bom juízo são sinônimos de uma liderança que frutifica. É tempo de compreendermos que a vida de um discípulo deve ser direcionada em todo o tempo por uma ética e um caráter divino. Somente assim as pessoas serão alcançadas e libertadas pelo poder de Deus. Nós somos os canais que Deus usa para abençoar as pessoas. Por isso devemos estar prontos, puros, para que o Espírito Santo flua em nós. Tudo isso que falamos nos leva para o segundo passo, que uma atitude de servo, uma característica de liderança, que é a única no Novo Testamento, é o conceito de serviço. Jesus ensinou aos seus discípulos a procurarem servir ao invés de comandar. De acordo com Jesus, os maiores líderes são os servos mais diligentes. Ele usa a si mesmo como uma ilustração. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 10:45. O dever de todo discípulo é o serviço cristão, pois Jesus nos chamou para servir. Foi isso que ele nos ensinou. Por isso, ao falarmos de frutificação, estamos falando de crentes que pegam a bacia e a toalha na mão para servir. A igreja do Senhor é feita de crentes servos e não daqueles que ficam sempre à espera de ser servidos. Meus irmãos, eu tenho, no meu entendimento, até um ditado que é colocado aí no mundo, que é um ditado extraído deste conceito bíblico, que quem não serve, ou seja, quem não vive para servir, não serve para viver. Porque nós só temos um significado aqui no mundo, é servir à humanidade. Não é ter um cargo e dizer que aquele cargo é para sua autoridade sobre os outros. Não. Quando a gente assume a presidência de uma assembleia, nós nem sequer podemos jogar para a assembleia um pensamento nosso, o que é que eu acho desta ou daquela proposta. Não, eu estou apenas presidindo. A minha função ali é garantir a palavra e ao final da votação declarar aprovada,
mesmo que não seja aquela que eu abraço. Eu sou servo daquela assembleia. Eu sou o presidente da República. Eu sou o primeiro servidor público. Servidor público não é esse que tira onda com os contribuintes de atender de qualquer maneira, não. Pelo contrário, ele tem que atender até sem, às vezes, poder. Chegou a hora dele almoçar, mas o atendimento está ali, ele não pode partir no meio. Ele tem que atender aquele contribuinte, que é quem o sustenta, é quem o paga, é o seu senhor. Nós temos que fazer isso, cumprir as ordens do mestre. E o mestre deu para nós o exemplo, servir. E eu digo sempre, quando estou falando para diáconos e pastores num determinado palestra, que a nossa missão é servir sempre, servir sempre. Servir e servir sempre, sempre, sempre servir. Não tem outra saída. Nós temos aqui alguma coisa para a gente pensar e agir. O desejo de Deus é que toda a sua igreja dê frutos para a sua glória. Essa é a marca preponderante de que somos filhos de Deus. Somos as varas que estão conectadas à videira. Devemos dar fruto. Uma árvore saudável que tem que frutificar. Por isso temos que ter em nossos corações este grande desejo que agrada a Deus. Frutificar para a glória de Deus. Temos que ter as marcas profundas de Cristo em nossas vidas. O nosso caráter deve ser divino, demonstrando para o mundo um testemunho de vida compatível com o Deus. Creio que é este o caminho de Deus para todos nós. Portanto, frutifiquemos para a glória de Deus. Que Deus faça-nos entender este seu querer. Amém. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido, quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei.
serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade.